Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 226 já apagaram a luz aqui. Oh, meu Jesus amado! Mas não tem problema, vamos no escuro mesmo, não tem problema. Você viu como são as coisas? Eles mexem nos holofotes que tem aqui montado pelos bons espíritos. Então, eles atingem de longe com projéteis. Você não imagina as pancadas que eu recebo nos pulmões, na cabeça. Tem hora que me falta até oxigênio. Olha só para você ver. Nós começamos, 2, 3 segundos, apagaram um dos holofotes. Então nós não temos claridade aqui agora. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Vamos assim mesmo. Então, dando sequência aqui no cego de nascença. Seu pai e sua mãe falavam desse modo, porque temiam os judeus, visto que estes já haviam resolvido em comum que quem quer que reconhecesse a Jesus como sendo o Cristo seria expulso da sinagoga. Então foi o que obrigou o pai e a mãe do rapaz a responderem: ele já tem idade, interrogai-o. Olha só para você ver, que pressão, né? Que pressão. Então os pais desse rapaz não podiam, assim, declarar ali que quem havia curado seu filho, na verdade, fora Jesus, né? Jesus Cristo, porque todos já tinham sido reprimidos por eles, né? Então, chamaram segunda vez o homem que estivera cego e lhe disseram: glorifica a Deus? Sabemos que esse homem é um pecador. Olha eles dizendo pro rapaz. Ele lhes respondeu: se é um pecador, não sei. Tudo que sei é que estava cego e agora vejo. Tá vendo só? Então eles interrogaram novamente o moço, né? Aquela pessoa que estava cega, e, e ele disse a verdade, né? Chamaram segunda vez o homem que estivera cego e lhe disseram: glorifica a Deus? Sabemos que esse homem é um pecador. Ele lhes respondeu: se é um pecador, não sei. Tudo o que sei é que estava cego e agora vejo. Tornaram a perguntar-lhe: que te fez ele e como te abriu os olhos? Ó, você observa que é tudo código. Você vai ver só que Kardec começar a esclarecer. Respondeu o homem: já vos disse, e bem o ouvistes. Porque quereis ouvi-lo segunda vez? Será que queirais tornar-vos seus discípulos? Então, observa só para você ver aqui. Olha só para você ver uma contradição. Antes, olha só. Seu pai e sua mãe falavam desse modo porque temiam os judeus, visto que estes já haviam resolvido em comum que quem quer que reconhecesse a Jesus como sendo o Cristo seria expulso da sinagoga, não é isso?
Agora, você observa que o filho desse casal, que foi, né, assim, sofreu, como se diz hoje em dia, sofreu um bullying, né? Esse que foi cego, né? Ele desacatou agora aqui os judeus, né? Ele desacatou eles. Porque olha só para você ver aqui o que ele respondeu. Será que queirais tornar-vos seus discípulos? Ao que eles o carregaram de injúrias, ele lhe disseram: se tu, seu discípulo, quanto a nós, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, ao passo que este não sabemos de onde saiu. Se tu, seu discípulo, se tu, seu discípulo. Quanto a nós, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, ao passo que este não sabemos de onde saiu. Olha só para você ver quantas controvérsias. Esse rapaz desafia, né, os judeus, os judeus desafiam o rapaz, né? Se tu, quer dizer, se você é seguidor desse, nós não. Nós seguimos Moisés, porque nós sabemos que Moisés falou com Deus. E, na verdade, Moisés não falou com Deus nenhum. Isso também é tudo mitologia. Só que fazer o quê, né? Muitos crê que Moisés falou com Deus. Moisés nunca falou com Deus. Ah, mas e as tábuas dos 10 mandamentos? Mas quem disse que Deus que enviou os 10 mandamentos através de Moisés? Quem disse? Por ser os 10 mandamentos leis de Deus, da mesma forma como Deus enviou Jesus à terra para trazer as tuas leis, nós temos que entender que Jesus, como diretor espiritual da terra, Jesus como sendo o criador, ou, na verdade, aquele que modelou a terra, o responsável pela terra, Jesus pode ter, na época, transmitido os 10 mandamentos através de Moisés, pelos dons mediúnicos que Moisés tinha. E também nós temos que entender outra coisa. O que muitas pessoas não sabem é que, olha só para você ver onde vai parar esse assunto. Até onde nós sabemos, naquela época existia muitos médiuns como existe hoje em dia, porque nascido de mulher todo mundo é médium. Uns mais ostensivos, outros menos ostensivos. Agora, se eu disser para você assim, com todo respeito, se eu disser para você que os 10 mandamentos que eles acreditam
tanto ter sido enviado por Deus são apócrifos, você não vai acreditar. Pode me xingar, não tem problema não. Eu já levo pancada de tudo quanto é lado mesmo. Mas são apócrifos. Analise os 10 mandamentos para você ver. Analise os 10 mandamentos de Deus, que eles dizem que Deus enviou através de Moisés, e analise para você ver os 10 mandamentos à luz da doutrina dos Espíritos. Esse é um assunto que eu vou trazer no próximo vídeo, só para você ver uma certa diferença. Então, existe 2 mandamentos? Existe. Existe um verdadeiro e um apócrifo. Qual que é o apócrifo? O apócrifo é o que foi passado por Moisés, através de Moisés. Porque qual que é o primeiro mandamento das leis de Deus? Não é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo? É, mas não é o de Moisés. Nós vamos trazer no próximo vídeo para poder não confundir aqui, né? Então, o homem lhe respondeu: é de espantar que não saibas. O homem lhe respondeu: é de espantar que não saibas de onde ele é e que ele me tenha aberto os olhos. Olha só, o cego, né, que foi cego, continua desafiando ainda os judeus ainda. Ora, sabemos que Deus não exalça os pecadores, mas aquele que o honre e faça a sua vontade, a esse Deus exalça, desde que o mundo existe. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse um enviado de Deus, nada poderia fazer de tudo o que tem feito. Disseram-lhe os fariseus, né? Na verdade, os fariseus foram judeus, meu Deus do céu. Tu és todo pecado. Olha, os fariseus dizendo para ele assim, disseram-lhes os fariseus, tu és todo pecado, desde o ventre de tua mãe, e queres ensinar-nos a nós, e o expulsaram. Só que é tão interessante isso aqui que vem agora os comentários de Allan Kardec, você vai perceber uma grande diferença agora, né, nos relatos de São João. Você vai perceber que são tudo códigos, isso aqui, né, é igual uma peça teatral. As interpretações, né? Mas vocês vão acender esses faróis agora não? Pelo amor de Deus, que tá escura a imagem até agora, gente. Mas tudo bem. Então, na questão 25, Kardec diz assim, ó, a respeito dessa passagem do Evangelho de São João, do cego de nascença. Olha só para você ver. Esta narrativa, tão simples e singela, traz em si evidente o cunho da veracidade. Nada há aí de fantasista, nem de maravilhoso. É uma cena da vida real apanhada em flagrante. A linguagem do cego é exatamente a desses homens simples nos quais
O bom senso supre a falta de saber e que retrucam com bonomia aos argumentos de seus adversários, expendendo razões a que não faltam justeza nem oportunidade. O tom dos fariseus, por outro lado, é o dos orgulhosos, que nada admitem acima de suas inteligências e que, deixa eu grifar aqui, inteligência e que se enchem de indignação à só ideia de que um homem do povo lhes possa fazer observações. Afora a cor local dos nomes, dir-se-ia ser do nosso tempo o fato. Tá vendo? Kardec já mudou tudo aqui. Então, é um processo assim tão natural que escrito por João há 2000 anos atrás, essa mensagem ela é tão atualíssima que, na verdade, ela tem um sentido duplo, um sentido triplo. Porque, veja bem, o tom dos fariseus, por outro lado, é o dos orgulhosos, que nada admitem acima de suas inteligências. Então, hoje em dia, todos os egoístas, todos os orgulhosos, ciumentos, invejosos, todos os indignados são fariseus, que não admite inferioridade. Eu não admito que você seja superior a mim. Então eu estou sendo um fariseu. Então, os orgulhosos são fariseus. Esses que se sentem melhores uns que os outros são considerados fariseus. Isso não é atual, na atualidade? Olha só para você ver. Ser expulso da sinagoga. Olha o que significa ser expulso da sinagoga. Equivalia a ser posto fora da igreja. Você viu só? Ser expulso da sinagoga equivalia a ser posto fora da igreja. Era uma espécie de excomunhão. E o espírita, ele não é excomungado por ele ser espírita? O espírita, ele não é expulso de todas as religiões por ele se comunicar com o mundo invisível, que é o mundo verdadeiro? Olha só para você ver. Os espíritas, ó, Kardec continuando aqui, ó. Os espíritas cuja doutrina é a do Cristo, de acordo com o progresso das luzes atuais, são tratados como judeus que reconheciam em Jesus o Messias, excomungando-os. A igreja os põe fora do seu seio, como fizeram os escribas e os fariseus com os seguidores do Cristo.
Chegue dentro de uma igreja católica e fala lá assim, se o padre perguntar, tem alguém aqui de uma outra igreja? De outra denominação? Eu? Qual? Sou espírita. Ah, este excomunga. Você vai direto para o inferno, conforme eles acreditam. Então, não é atualíssima? Essa mensagem de São João 9, de 1 a 34, na Bíblia, no Evangelho de São João, não passa-se de códigos para que venhamos a analisar. Se nós analisarmos e aceitarmos de acordo como encontra-se aqui nos relatos de São João, e aceitar mesmo de acordo como está aqui, permanecemos cegos no pleno século XXI. Mas se nós raciocinarmos, tiramos a venda dos olhos e abrimos a janela para enxergar lá fora o sol que reluz, o sol da verdade, né? Assim, aí está um homem que é expulso porque não pôde admitir seja um possesso do demônio aquele que o curara, e porque rende graças a Deus pela sua cura, né? Não é o que fazem com os espíritas? Kardec está interrogando. Não é o que fazem com os espíritas? Obter dos espíritos salutares conselhos, a reconciliação com Deus e com o bem, curas, tudo isso é obra do diabo, e sobre os que isso consegue lança-se anátema. Não se tem visto padres declararem do alto do púlpito que é melhor uma pessoa conservar-se incrédula do que recobrar a fé por meio do espiritismo? Olha só para você ver. Não há os que dizem a doentes que estes não deviam ter procurado curar-se com os espíritas que possuem esse dom, porque esse dom é satânico. Não há os que pregam que os necessitados não devem aceitar o pão que os espíritas distribuem, por ser do diabo esse pão? Então, se for assim, centenas de pessoas por aí tá com o diabo no couro, porque os pães que a gente distribui, os curativos que a gente faz, então é tudo coisa do diabo. Agora, que diabo é esse, né? Que vai matar a fome das pessoas, vai aliviar a dor de uma ferida de uma pessoa. Mas a gente está só, né? Que outra coisa diziam ou faziam os padres judeus e os fariseus? Aliás, fomos avisados de que tudo hoje tem que se passar como ao tempo do Cristo. Então, você observa muito bem o esclarecimento de Kardec. Ainda não terminou, não. Nós ainda vamos para o próximo vídeo. Nós vamos dar sequência no próximo vídeo ainda.